Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já enfrentou algum temporal? Esses dias aqui em Natal tem chovido bastante, não é? Mas eu já enfrentei alguns temporais, né? De você estar na rua, sair para o trabalho e de repente uma tempestade pega você, trovões, os relâmpagos. E em alguns momentos a tempestade é tão tremenda que realmente nós sentimos medo. Eu pensei durante o dia de hoje exatamente no texto que eu vou meditar com vocês. O texto em que os discípulos foram apanhados, não é? Por uma grande tempestade. Acompanha comigo, nós vamos fazer a leitura desse texto no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É esse texto, né, de Jesus acalmando aí essa tempestade. É um dos relatos dos evangelhos, né? Ele aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? E é um texto surpreendente, né? É um texto impressionante. Quando Jesus dá ordem para que o mar se acalme, para que o vento fique quieto. Então, esse episódio na vida dos discípulos que estavam com Jesus foi uma experiência marcante. Tanto que o texto encerra, né, eles perguntando: olha, quem é este aí? Quem é este homem? A tempestade, o mar se aquietam diante da ordem de Jesus. A Bíblia diz, né, quando você começa a ler esse texto, que era tarde. Aí Jesus, a ideia de passar para o outro lado foi do próprio Senhor. Ele diz: olha, vamos passar para o outro lado. Esse aí era um lago ali na Palestina, e ele devia ter cerca de uns 20 quilômetros de comprimento. Era um lugar bonito, né, de se ver. Ele era cercado aí por algumas montanhas, né? Mas esse fato fazia com que, por causa das correntes, né, de ar frio, faziam com que muitas vezes, né, as tempestades se levantassem naquele lugar. E era noite. E Jesus diz para os seus discípulos: olha, vamos para o outro lado? Vamos atravessar aqui? E eles foram. Eles foram para o outro lado. E quando eles estão nessa travessia, esse grande temporal, né,
se apresenta, as ondas começam, o barco começa a se encher de água. Então, os discípulos começam a ficar apavorados, né? Homens experientes, homens que estavam acostumados com o mar e com as consequências das tempestades que se levantavam. Eles eram pescadores, né? Vários deles ali eram pescadores e eles estavam ali cientes do que estava acontecendo e de quais consequências, né, aquela tempestade poderia causar. E é por isso que, apesar de experientes, eles percebem que o fim daquele evento poderia ser trágico, né? O fim poderia ser trágico na vida deles. Homens experientes temeram aquela tempestade. Jesus, entretanto, estava dormindo. Ele não acordou com o balanço lá do barco, ele não acordou com o tumulto das pessoas, ele não acordou com o medo, o temor, o terror que tomou conta da vida daquelas pessoas. Ele estava dormindo, né? Cabeça em uma almofada, e ele dormia. Aqueles homens se apavoraram, então, acordaram o mestre e disseram: Mestre, o senhor não se importa com o que está acontecendo? Nós vamos perecer. Essa tempestade vai afundar este barco e nós vamos morrer aqui. Jesus se levanta, manda o mar ficar quieto, mar e vento se acalmam. Jesus olha para aqueles homens e diz: Ei, vocês são tão tímidos. Por que vocês ainda não têm fé? O assombro tomou conta deles, né? Quem é esse homem? Diante de quem é que nós estamos? Deixa eu pensar com vocês, né? Algumas lições que nós podemos tirar das nossas vidas acerca desse texto. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês nesta noite é que, inevitavelmente, nós seremos surpreendidos em algum momento das nossas vidas por uma tempestade. Nem sempre nós temos como prever, né? Às vezes você olha para o céu e você diz: hoje vai chover. Mas às vezes não. Às vezes você é de fato surpreendido. Às vezes as coisas acontecem de uma forma que você não imagina, que você não planeja que aquilo ocorra. Mas elas chegam, elas batem a nossa porta, elas chegam à nossa vida. Por mais experiência que nós tenhamos, por mais conhecimento que tenhamos, muitas vezes nós seremos surpreendidos por esses eventos que nós não planejamos, que acabam batendo na nossa vida, na nossa porta, na nossa casa, na nossa família. A experiência nem sempre vai contar para momentos de situações que você não tem como prever. Existem tempestades. Talvez aquele barquinho já tivesse conseguido enfrentar algumas tempestades e sair vitorioso.
Mas aquela que se apresentou, aqueles pescadores, aqueles homens que conheciam o mar, não tiveram muito o que fazer. Então, primeira coisa que eu quero que você pense nessa noite: existem eventos que nós não temos nenhum tipo de controle, que eles podem bater à nossa porta. Mas a segunda coisa que eu quero que você pense, além disso, né, de que existem situações nas nossas vidas que a gente não tem como prever, eu quero que você pense também que existe algo nas nossas vidas que não muda, que é o Senhor. Independente do tamanho da tempestade, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é de médio porte, o Senhor não muda. E apesar de nós não termos controle de todas as situações que ocorrem conosco, uma coisa importante que você tem em mente: na sua vida, a presença do seu Senhor não pode faltar. A tempestade pode ser grande, pode ser terrível, mas você precisa ter na sua vida a presença do Mestre. Jesus acalma e pergunta para aqueles homens: olha, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? Terceira coisa que eu quero que você pense: a presença dele na sua vida precisa levar você a ter uma intimidade maior com ele. Para que você consiga perceber o agir dele. Para que você consiga ouvir a sua voz e ver o que ele está fazendo em você e através de você. Às vezes, parece que o Senhor está calado, né, de braços cruzados. Desenvolva um relacionamento com ele para que você consiga perceber o agir dele. Às vezes, as pessoas que gostam de obras de arte, né, conseguem olhar para um quadro, independente da assinatura, e perceber os traços daquele pintor. Conhecem o pintor, então também conhecem os traços, aquilo que no quadro revela que aquela pintura é uma obra sua. Isso ocorre porque há um conhecimento. Alguém gastou tempo para conhecer o estilo, a forma do pincel na tela. Cresça nesse conhecimento. Cresça no conhecimento do Senhor para que você consiga perceber as pinceladas que Ele tem dado. Como é que Ele tem pintado aí este quadro? Como é que você se encaixa nessa obra que Ele está fazendo? Aqueles homens, depois de ver aquele fato, eles começaram a olhar uns para os outros e dizer: mas quem é este
Quem é este? É Jesus. O seu nome é Jesus. Com a canção que a gente, costuma cantar, o Filho de Deus. Ele é Jesus. O poder dele não tem limites. Ele é Jesus, que é Senhor dos céus, é Senhor da terra. Então o vento e o mar obedecem a Ele. Aquela experiência, aquele evento na vida daquelas pessoas, daqueles discípulos, levou-os a um conhecimento um pouco maior, a crescer um pouco nesse conhecimento acerca de Jesus, a quem eles estavam servindo. Cresça nesse conhecimento, busque essa intimidade. Consiga perceber que apesar da tempestade ser grande, você não está só. Ele está com você no barco da sua vida. Nós não podemos impedir que as tempestades cheguem. Algumas anunciadas, você consegue até se proteger de alguma forma. Pelo menos tentar, não é? É possível. Mas existem tempestades que chegam sem aviso. Tanto numa como noutra situação. O que você precisa ter certo na sua vida é de quem é que vai passar com você nessa tempestade. Precisa ser esse, Jesus, que quando se apresenta, o mar, por bravio que esteja, ele perde a força. O vento, por mais impetuoso que ele esteja, ele para de soprar e se faz verdadeiramente grande bonança. Se você está passando aí pelas tempestades da vida, não passe sozinho. Não se culpe por estar nela. Às vezes as coisas chegam sem você planejar, mas segure na mão daquele que está com você no barco da vida. Quem é este? É Jesus, teu Senhor, o teu amigo. Deus abençoe você. Grande abraço. Fique firme, independente das tempestades. Fique firme na presença desse que vai com você no barco da sua vida. Grande abraço e até a próxima.